Na tarde de segunda-feira, 5 de setembro de 2005, Taylor Bill voltou para o campus da Virginia Commonwealth University depois de passar o feriado do Dia do Trabalho com a família em Viena. Era por volta das 18h45 quando ela ligou para o pai, Matt, avisando que havia chegado bem. Pouco depois, saiu para jantar com Jacob Cunha, um estudante da VCU com quem estava namorando. O jantar transcorreu sem nenhum problema, e os dois voltaram para seus dormitórios por volta das 20h45, caminhando de mãos dadas antes de se despedirem. Já perto das 21h, Taylor cruzou com Kevin, um amigo skatista que a conhecia há pouco tempo. Ele a descreveu como animada e falando sobre seus planos para o próximo aniversário. Nessa conversa, ela comentou que pretendia fazer algo ilegal antes de completar 18 anos. Kevin interpretou o comentário como uma referência a beber alguma bebida alcoólica, já que nos Estados Unidos a idade mínima para consumo é 21 anos e Taylor tinha apenas 17. Nada além disso. Às 21h45, ela fez sua última chamada telefônica registrada. A partir desse momento, nenhuma chamada foi recebida ou efetuada pelo seu celular. Pouco antes das 22h20, Taylor voltou ao dormitório e encontrou sua colega de quarto, Emma, com o namorado. Para dar privacidade ao casal, ela pegou as chaves do carro, o celular e $40 em dinheiro, deixando para trás a bolsa, os medicamentos prescritos e outros pertences. Disse a Emma que iria andar de skate e estaria de volta em 3 horas. Às 22h24, as câmeras de segurança do prédio registraram Taylor saindo pela porta. Essa foi a última imagem dela com vida. Na terça-feira, Emma foi às aulas normalmente. Ao voltar para o quarto no fim do dia, percebeu que todos os pertences da colega estavam exatamente no mesmo lugar de 36 horas antes. Taylor também havia faltado ao primeiro dia de aula. Emma ainda não entrou em pânico naquele momento. Mas na quarta-feira, 7 de setembro, depois de muitas horas sem nenhum contato, ela foi até a polícia do campus relatar o desaparecimento, informando que havia visto Taylor pela última vez na noite de segunda-feira. Taylor Marie Bill nasceu em 13 de outubro de 1987 em Viena, no estado da Virgínia. Era filha única de Janet Pelassara e Matt Bell, que se separaram quando ela tinha cerca de 2 anos de idade. Apesar da separação, Taylor manteve um relacionamento próximo e carinhoso com os dois pais. Parte da infância de Taylor foi marcada por constantes mudanças. Sua mãe se casou novamente com um oficial da Real Força Aérea Britânica, e a família passou períodos vivendo no Reino Unido e na Bélgica. Ao longo de toda a sua trajetória escolar, Taylor frequentou cerca de 15 instituições de ensino diferentes. Em vez de ser prejudicada por tantas mudanças, ela desenvolveu uma facilidade natural para se adaptar e fazer amizades rapidamente. Quem a conhecia a descrevia como uma jovem extrovertida, inteligente e confiante, às vezes confiante demais para a sua idade. Tinha um caráter dócil e era muito receptiva a pessoas novas. Amigos e familiares também notavam que ela tendia a se sentir atraída por figuras mais velhas. Seu ídolo era o ator Johnny Depp, e havia quem dissesse que ela inconscientemente buscava nos homens mais velhos características que admirava nele. Taylor era bastante ativa nas redes sociais, especialmente no MySpace, que era a plataforma mais popular nos Estados Unidos em 2005. Antes mesmo de se mudar para Richmond, ela publicou posts convidando alunos da VCU a entrar em contato para bater papo, porque queria garantir um círculo de amigos antes de chegar à cidade nova. Não queria se sentir sozinha. Em agosto de 2005, ela se mudou para a residência universitária da VCU, onde dividia o quarto com outra caloura chamada Emma. Em conversa com a mãe, Taylor disse que já havia feito vários amigos novos e que estava gostando da colega de quarto. Parecia estar se adaptando bem. No entanto, nos diários pessoais encontrados pelos investigadores depois do desaparecimento, Taylor revelava um lado mais vulnerável.
Ela registrava inseguranças típicas de uma adolescente, saudades dos amigos que haviam ficado em Viena e uma sensação de solidão nos primeiros dias em Richmond. Para a polícia, esse isolamento emocional era um fator que a tornava mais suscetível a figuras que lhe oferecessem atenção e proximidade. A própria mãe Janet descreveu a filha como uma garota criada em ambiente privilegiado e conservador, que, ao entrar na universidade, queria deliberadamente conhecer o outro lado da vida e conquistar sua independência. Ao receber o relato de Emma, a polícia do campus foi imediatamente ao dormitório de Taylor. O que encontraram aumentou a preocupação. A bolsa, os medicamentos prescritos, a maquiagem, a carteira e outros pertences de valor estavam todos intactos no quarto. Alguém que planeja uma ausência não deixa essas coisas para trás. Os policiais tentaram ligar para o celular de Taylor repetidamente, mas todas as chamadas caíam direto no correio de voz. Uma verificação no cartão bancário dela confirmou que não havia nenhuma movimentação desde a noite de segunda-feira. Os pais foram contatados pela polícia. Janet e Matt largaram tudo e foram direto para Richmond. Ao examinar os pertences da filha no quarto, Janet ficou ainda mais alarmada e levantou imediatamente a hipótese de sequestro. A polícia do campus iniciou buscas pelo campus e pelos arredores, procurando Taylor e seu Ford branco de 1997, mas não encontrou nada. Janet acionou a mídia para ampliar a divulgação do caso e cartazes com a foto e as informações de Taylor foram espalhados por Richmond e cidades vizinhas. Em 11 de setembro, 10 dias após o desaparecimento, o Departamento de Polícia anunciou que estava consultando o FBI. Um alerta Amber foi emitido para Taylor e seu veículo, já que ela ainda era menor de idade. Logo depois, uma força-tarefa composta por 11 investigadores locais, universitários e federais foi formada. Desde o início, os agentes mais experientes tratavam o caso como homicídio. O conjunto de circunstâncias não deixava muito espaço para outra interpretação. Um passo importante foi a revisão das gravações das câmeras de segurança da residência de Taylor, referentes à noite do desaparecimento. As imagens mostraram Taylor entrando no prédio às 22 horas e 20 minutos. Um minuto depois, às 22 horas e 21 minutos, um homem que aparentemente aguardava do lado de fora entrou logo atrás dela e caminhou pelo saguão. Minutos depois, Taylor saiu do prédio e o homem desapareceu do campo de visão da câmera. Os investigadores não consideraram aquilo uma coincidência. A primeira pessoa investigada foi Jacob Cunha, o namorado de Taylor. Ele declarou que os dois jantaram tranquilamente na noite de segunda-feira, que não houve briga nem desentendimento de nenhum tipo e que caminharam de mãos dadas antes de se separar. A polícia não encontrou nenhum motivo para suspeitar dele. Kevin, o amigo skatista, também foi ouvido e relatou o encontro com Taylor por volta das 21 horas. Os investigadores acharam a história um pouco estranha, mas não viram nenhum elemento que o ligasse ao desaparecimento. Na manhã de sábado, 17 de setembro, 12 dias após o desaparecimento, um policial de folga que passeava com seu cachorro encontrou o Ford branco de Taylor estacionado em uma rua residencial a cerca de 3 quilômetros do campus. O veículo estava equipado com placas furtadas do estado de Ohio. Os números pertenciam a um ex-morador daquele estado que havia se mudado para Richmond e que já havia registrado o furto das placas antes mesmo do desaparecimento de Taylor. Ele foi descartado rapidamente. Moradores do bairro informaram que o carro não estava ali durante todo o período do desaparecimento, o que indicava que alguém o havia movido dias depois. A força-tarefa manteve vigilância encoberta do veículo por 24 horas, esperando que alguém retornasse ao local. Ninguém apareceu. O carro foi então recolhido para a perícia forense completa. Um cão farejador da unidade K9 capturou um rastro de odor ao redor do veículo e conduziu os policiais até uma residência a poucos quarteirões de distância, a casa de um casal de idosos. O sobrinho deles, Jesse Schultz, 22 anos, era skatista e poderia ter cruzado o caminho de Taylor.
Jesse foi levado à delegacia para interrogatório. Afirmou não conhecê-la, apresentou um álibi sólido e passou no teste do polígrafo. Foi inocentado e liberado sem nenhuma acusação. Enquanto vasculhavam o perfil de Taylor no MySpace e sua rede de contatos, os investigadores encontraram interações frequentes com um homem chamado Benjamin Fawley. O nome não era desconhecido. Ele era o colega de quarto do amigo Mike, no apartamento em que Taylor havia dormido durante uma visita ao campus em abril de 2005. Nas redes sociais, Fawley se descrevia como fotógrafo amador, gótico skatista dos anos 80 e modelo. Ele cultivava uma imagem jovem e deixava deliberadamente que as pessoas presumissem que tinha pouco mais de 20 anos. Na realidade, tinha 38 anos. Era divorciado e tinha 2 filhos que moravam com a ex-esposa na Pensilvânia. Fawley vivia de auxílio por invalidez em função de um transtorno bipolar diagnosticado. Ex-namoradas e um ex-colega de quarto descreveram como esse transtorno se manifestava no dia a dia. Explosões de raiva sem motivo aparente, ciúme patológico e oscilações de humor extremas. Em 2003, ele foi preso por agredir fisicamente uma ex-namorada e cumpriu 3 meses de prisão. Outras ex-parceiras relataram episódios semelhantes de violência, ameaças e perseguição, mas a maioria preferiu simplesmente cortar o contato em vez de registrar boletins de ocorrência. Como fotógrafo, Benjamin usava o pretexto de ensaios para se aproximar de mulheres jovens. Ele mantinha sites próprios onde publicava fotos dessas mulheres, muitas delas menores de idade, combinadas com imagens de morte, carne em decomposição e motivos góticos. Chamava esse material de arte. A polícia descobriu que o primeiro encontro de Taylor com Fawley havia ocorrido em fevereiro de 2005, quando ela visitou o campus com o pai. Ela dormiu no apartamento do amigo Mike e, naquela noite, ela e Benjamin tiveram uma relação íntima. Depois disso, os dois mantiveram contato por e-mail e redes sociais. A melhor amiga de Taylor confirmou que ela havia confessado o ocorrido, mas deixou claro que não queria que se repetisse. A partir dali, tratava Fawley apenas como amigo. O pai de Taylor, Matt, havia ficado um pouco desconfortável ao saber que haveria um estranho no apartamento durante aquela visita, mas depois de conversar brevemente com Benjamin, achou o homem gentil e ficou tranquilo. Não tinha como imaginar o que aquela pessoa escondia. Depois que os investigadores identificaram Fawley nas imagens das câmeras de segurança como o homem que havia entrado no prédio residencial logo atrás de Taylor na noite do desaparecimento, ele foi convocado à delegacia para um interrogatório formal. Em seu primeiro depoimento, negou qualquer envolvimento. Quando confrontado com a informação de que suas impressões digitais haviam sido encontradas no carro de Taylor, mudou ligeiramente a versão. Admitiu que esteve dentro do veículo com frequência, justificando com o relacionamento íntimo que diziam ter tido. Sobre a noite do desaparecimento, declarou que havia visto Taylor pela última vez por volta das 21h30, quando ela saiu de seu apartamento depois de receber uma ligação. O problema é que as imagens das câmeras o mostravam às 22h21, no prédio residencial dela, ou seja, quase 1 hora depois do horário que ele havia mencionado. Havia ainda outro elemento que chamou a atenção da polícia. Antes mesmo de Taylor ser declarada desaparecida, em 6 de setembro, Fawley havia ido à delegacia registrar um boletim de ocorrência por conta própria. Afirmou que às 5 horas da manhã daquele dia, um grupo de 3 ou 4 homens o atacou na rua, colocou um saco preto em sua cabeça, jogou-o dentro de um veículo e depois o abandonou em uma estrada de terra nos arredores da cidade. Segundo ele, os agressores levaram $20 em dinheiro, uma câmera e um tripé. O detalhe que despertou desconfiança imediata foi o horário em que ele fez o registro. Às 16 horas daquele mesmo dia, mais de 10 horas depois do suposto ataque. Durante a busca no apartamento, os investigadores encontraram diversos tripés e equipamentos fotográficos profissionais de alto valor, bens completamente incompatíveis com a renda de alguém que vivia de auxílio por invalidez. A história do assalto soou falsa desde o início.
Os investigadores também perceberam que, logo após o desaparecimento de Taylor, Fowley começou a deletar apressadamente seus sites e enviou mensagens aos seus seguidores pedindo uma limpeza urgente de conteúdos. Esse comportamento foi interpretado como uma tentativa deliberada de destruição de evidências. Para piorar, em 23 de setembro de 2005, justamente o dia em que sua prisão estava sendo preparada, uma publicação apareceu na conta do MySpace de Taylor, dizendo que ela estava bem e resolvendo alguns problemas. A polícia não acreditou por um segundo que a mensagem havia sido escrita pela própria Taylor e tratou a postagem como uma tentativa de encenação. Durante todo o interrogatório, Fowley insistiu que não sabia onde Taylor poderia estar e negou qualquer envolvimento no desaparecimento. Em 23 de setembro de 2005, os investigadores obtiveram um mandado de busca e revistaram o apartamento de Fowley. O que encontraram surpreendeu até os agentes mais experientes. Foram apreendidos vários computadores, centenas de CDs e pendrives. Nos discos rígidos havia milhares de fotografias, imagens artísticas misturadas com retratos de mulheres jovens, muitas delas claramente menores de idade, em poses explícitas. Entre essas fotos estavam imagens de Taylor posando em locais abandonados. A mãe de Taylor afirmou que a filha não sabia que as fotos seriam publicadas e acreditava que eram criações privadas dos dois. Os CDs com material pornográfico envolvendo menores estavam assinados à mão com a própria caligrafia de Fowley. Ainda assim, ele alegou que pertenciam a um vizinho idoso que havia falecido havia pouco tempo. Os investigadores descartaram essa versão de imediato. Além do material digital, foram encontradas armas brancas, incluindo um facão de grande porte. Fowley justificou o item, dizendo que o usava para abrir caminho em matagais durante suas expedições fotográficas. Parafernália sadomasoquista também foi localizada, descrita por ele como simples adereços para fotos. Uma mancha suspeita com aparência de sangue foi encontrada no apartamento, e amostras foram coletadas e enviadas para análise laboratorial. Numa lixeira nas proximidades da residência, policiais encontraram um colar e um relógio que não pareciam ter sido descartados por acaso. Após a divulgação dessas informações na mídia, as suspeitas sobre Fowley cresceram ainda mais. Naquele mesmo dia, ele foi preso com base em 16 acusações relacionadas à posse e distribuição de material pornográfico envolvendo menores. Essa prisão foi estratégica. Manteve Fowley detido enquanto os investigadores continuavam reunindo evidências sobre o desaparecimento de Taylor. Com Fowley já preso, a investigação ganhou novo fôlego. A análise completa do histórico de mensagens de Taylor no MySpace revelou que a grande maioria das suas conversas nos meses anteriores ao desaparecimento era com Benjamin. Os diálogos eram explícitos o suficiente para confirmar a existência de um relacionamento íntimo anterior entre os dois. Nos diários pessoais de Taylor, os investigadores encontraram passagens que refletiam inseguranças, medos e pensamentos que ela não compartilhava com ninguém. Mas em nenhuma dessas páginas havia qualquer referência a interesse em práticas sexuais extremas como asfixia ou amarras. A polícia também verificou o histórico de buscas na internet dela, seus e-mails e suas publicações em blogs, e não encontrou absolutamente nada que indicasse interesse nesse tipo de prática. Esse conjunto de informações seria fundamental para derrubar a versão que Fowley tentaria apresentar mais tarde. A ex-namorada de Fowley foi ouvida pelos investigadores. Ela confirmou o diagnóstico de transtorno bipolar e descreveu um episódio específico em que ele a agrediu com tamanha violência que ela foi forçada a obter uma ordem de restrição judicial. Durante essa conversa, os investigadores mostraram a ela fotografias de locais abandonados encontradas no computador de Fowley. Ao ver uma imagem de uma casa abandonada, ela reconheceu o lugar. Ficava próximo à propriedade de sua família no condado de Matthews, a cerca de 160 quilômetros de Richmond. A foto estava legendada com a frase Lar Doce Lar. Essa informação
abriu um caminho concreto para os investigadores. Outro avanço veio da análise da van de Foley. Ele tinha o hábito de colecionar placas de veículos e fixá-las na carroceria do seu carro. Esse costume levou os investigadores a concluir que ele mesmo havia trocado as placas originais do Ford Taylor pelas placas furtadas de Ohio, tornando o veículo mais difícil de localizar. A perícia laboratorial confirmou essa linha. Amostras de solo retiradas dos pneus do Ford de Taylor eram idênticas às amostras coletadas próximas ao celeiro no condado de Matthews, provando que o carro esteve naquele local. Por fim, Kevin, o amigo skatista, revelou que na véspera do desaparecimento, Taylor havia apresentado Foley a ele como seu amigo fotógrafo. Kevin disse ter sentido desconfiança imediata do homem, e dias depois do desaparecimento de Taylor, o próprio Foley o contactou dizendo que também estava tentando encontrá-la. Atitude que Kevin achou estranha e suspeita. Em 5 de outubro de 2005, 30 dias após o desaparecimento de Taylor, uma equipe de investigadores foi até o condado de Matthews inspecionar propriedades e locais abandonados que haviam aparecido repetidamente nas fotografias armazenadas no computador de Foley. Após examinar vários terrenos, os agentes sentiram um forte odor desagradável vindo de uma área próxima a um celeiro em propriedade privada. Atrás da edificação, encontraram restos mortais humanos em uma vala rasa. O estado de decomposição era avançado. Os tecidos moles haviam se deteriorado de forma significativa pela exposição ao tempo e pela ação de animais selvagens. Identificar a vítima no local foi impossível. O que chamou a atenção imediata dos investigadores foi a presença de fragmentos de fita adesiva nos restos mortais, especificamente na região do casaco. Um sinal claro de que a pessoa havia sido mantida com as mãos amarradas. A identidade foi confirmada primeiro pela mãe, Janet, que reconheceu fragmentos do vestuário da filha. Dias depois, o exame odontológico encerrou qualquer dúvida. Os restos pertenciam a Taylor Marie Beall. A causa da morte foi classificada como violência homicida. A decomposição avançada impediu que os peritos determinassem com exatidão o mecanismo pelo qual Taylor morreu. Ainda assim, o laudo forense deixou um ponto importante registrado. Mesmo em casos de estrangulamento acidental, o processo leva vários minutos de pressão contínua para causar a morte. Isso significava que o agressor teve tempo mais do que suficiente para interromper a ação em qualquer momento. O fato de o corpo ter sido encontrado em um terreno a mais de 160 quilômetros de Richmond, em uma área que aparecia com frequência nas fotos de Foley e que ele conhecia pessoalmente, foi interpretado pelos investigadores como evidência de planejamento. Após a descoberta do corpo, Foley mudou de postura e passou a colaborar mais com os investigadores. Ele sabia que suas impressões digitais e seu DNA encontrados no carro de Taylor podiam ligá-lo diretamente à morte dela, e que era a última pessoa confirmada a tê-la visto com vida. Além disso, as 16 acusações por material pornográfico infantil já representavam uma sentença potencialmente altíssima. Somadas às evidências físicas, digitais e forenses do caso, a situação era gravíssima. Foi nesse contexto que Foley apresentou uma nova versão dos fatos. Afirmou que Taylor havia ido voluntariamente ao seu apartamento naquela noite, que os dois consumiram drogas e álcool juntos, e que depois ela teria pedido que ele praticasse asfixia erótica nela. Segundo ele, Taylor havia trazido um impresso retirado da internet, descrevendo a prática, conhecida em inglês como Breath Control Play. Foley disse que colocou um saco plástico na cabeça dela e que ela simplesmente não acordou mais. Alegou ainda que havia limpado o banco do carro com água sanitária depois de transportar o corpo, o que explicaria a ausência de rastros detectados pelo cão farejador durante a vistoria inicial. Os peritos que analisaram o veículo não encontraram nenhum resíduo ou odor de hipoclorito. A alegação era falsa. A versão de Foley desmoronou diante das evidências já reunidas. A mãe de Taylor havia declarado à polícia que a filha teve relações com ele uma única vez, em abril de 2005, por curiosidade,
e que depois não quis mais nenhum tipo de contato íntimo. Amigas de Taylor confirmaram que ela nunca demonstrou interesse em práticas de asfixia, bondage ou qualquer atividade sexual de risco. Nenhum dado encontrado nos diários, e-mails, histórico de buscas ou publicações de Taylor apontava para esse tipo de interesse. Em 17 de janeiro de 2006, Foley foi formalmente indiciado por sequestro, estupro e homicídio doloso. Em fevereiro, diante das limitações impostas pelo estado do corpo, a promotoria precisou revisar parcialmente os termos da acusação. Enquanto aguardava julgamento em sua cela, Foley travou uma conversa com um guarda penitenciário e, em determinado momento, admitiu espontaneamente que a declaração que havia dado à polícia era mentira. Ele disse ao guarda que havia forjado a versão do acidente durante a asfixia erótica deliberadamente, com o objetivo de desviar as investigações e apresentar a morte de Taylor como algo consentido. Com essa confissão informal nas mãos, a equipe de defesa de Foley se reuniu com a promotoria para negociar um acordo. A alternativa seria enfrentar um júri com todo o peso das evidências materiais e forenses, mais a confissão ao guarda, um cenário praticamente sem saída. Durante as negociações, ficaram claras as posições opostas de defesa e acusação. A promotoria sustentava que Foley havia abordado Taylor naquela noite e a matado quando ela rejeitou seus avanços, versão coerente com o histórico de comportamento violento do suspeito diante de rejeições. A defesa, por outro lado, tentou retratar Taylor como uma jovem que gostava de jogos sexuais arriscados, usando a narrativa da asfixia erótica como único argumento para justificar a presença da fita adesiva nos pulsos da vítima. A promotoria rebateu com precisão. A fita adesiva não era parte de nenhum jogo consensual. Era o meio pelo qual Foley imobilizou Taylor para impedir que ela resistisse. A reconstituição da cena reforçou esse argumento. Dentro de um carro com as mãos amarradas atrás das costas, Taylor estaria em uma posição completamente vulnerável e incapaz de se defender, um cenário incompatível com qualquer prática sexual voluntária. O acordo foi fechado. As acusações relacionadas à pornografia infantil foram retiradas em troca da entrada de uma súplica de Alford para homicídio em segundo grau. A súplica de Alford, Instituto do Direito Penal Americano, permite que o réu não admita formalmente a prática do crime, mas reconheça que as provas apresentadas pela promotoria seriam suficientes para convencer um juiz ou júri de sua culpa, além de qualquer dúvida razoável. Em 9 de agosto de 2006, Foley compareceu ao tribunal segurando fotos de suas 2 filhas. Chorou em alguns momentos. Não pediu desculpas à família de Taylor. Seu advogado de defesa, William Johnson, declarou à imprensa que Foley tinha grande estima por Taylor e nunca quis fazer-lhe mal, uma declaração recebida com incredulidade por todos os presentes. Em 9 de agosto de 2006, a súplica de Alford de Benjamin Foley para homicídio em segundo grau foi aceita pelo tribunal e ele foi condenado a 30 anos de prisão. A pena refletia a versão que ele mesmo havia apresentado, a de um homicídio não intencional durante uma prática sexual, e não a versão da promotoria, que sustentava tratar-se de um homicídio premeditado, com sequestro e estupro, crimes que levariam à prisão perpétua. A versão consolidada pelas provas apontava para um crime calculado. Foley abordou Taylor na noite de 5 de setembro, logo após ela sair do dormitório, conduziu-a até o condado de Matthews, amarrou seus pulsos com fita adesiva para impedir qualquer resistência, a estrangulou até a morte e enterrou o corpo em uma vala rasa atrás de um celeiro. Depois voltou a Richmond, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, trocou as placas do Ford de Taylor por placas furtadas de Ohio, fabricou um boletim de ocorrência sobre um suposto ataque sofrido por ele para criar um álibi e publicou uma postagem falsa na conta do MySpace de Taylor. Cada uma dessas ações demonstrava não apenas culpa, mas uma tentativa sistemática e deliberada de destruir evidências e desviar as investigações.
A confissão espontânea ao guarda penitenciário foi o elemento que desfez definitivamente qualquer possibilidade de defesa baseada em acidente ou consentimento. Janet Pelazara esteve no tribunal acompanhada de cerca de 35 familiares e amigos. Após a sentença, declarou estar satisfeita que o caso havia chegado a algum desfecho, mas deixou claro que 30 anos estava muito aquém do que o crime merecia. Disse não saber se algum dia teria paz com o que aconteceu e fez uma pergunta que resumia sua dor. Como fechar a perda da sua única filha? Benjamin Foley tem previsão de liberdade condicional para 2031, quando terá 64 anos. As acusações por pornografia infantil foram retiradas como parte do acordo e ele nunca respondeu judicialmente por esse crime. Um desfecho que a família de Taylor e muitos observadores consideram profundamente injusto.